Eu vim plantar discórdia, exatamente. Esse vídeo aqui eu trouxe C3 Aircross para colocar uma pulga atrás da sua orelha, principalmente se você está cogitando comprar um HB20 ou então um Fiat Pulse, um Honda City, carros dessa faixa de preço. Por mais que o C3 Aircross seja um pouquinho mais caro, ele tem alguns predicados que esses carros não têm. E é justamente sobre esses diferenciais do Citroën que eu vim falar nesse vídeo. Então, se você quer comprar um HB20, um Honda City, Volkswagen Polo ou então um Fiat Pulse, não compre antes de assistir esse vídeo aqui. Primeiramente, se você é daqueles que gosta de ver pontos positivos, pontos negativos, ver avaliações detalhadas de automóveis, comparativos, tudo sem filtros, bom, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Manda ver no botão aqui embaixo e ativa também o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Se você está se perguntando por que eu estou falando de Hyundai HB20, de Fiat Pulse com um C3 Aircross do meu lado, bom, é que por mais que esse carinha aqui seja mais caro que estes modelos, ele tem diferenciais que os outros não têm. Se você for na aba de ofertas lá no site da Citroën, você vai ver que ele acaba saindo mais barato que a versão topo de linha do HB20 e também um preço muito parecido, até um pouquinho mais baixo do que o Pulse, com motor 1.3 e câmbio CVT. Só que, pensando nessa faixa de preço muito parecida, eu trouxe o C3 Aircross para falar dos diferenciais que ele tem e que esses outros carros não podem oferecer aos seus consumidores. E o primeiro deles, eu tô aqui na dianteira justamente para falar. Não, eu não vou falar sobre o motor 1.0 turbo de 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina e 20 kg de torque. Na verdade, eu vou falar dele sim, mas é daqui a pouco. O que eu vou começar falando aqui na dianteira é do ângulo de ataque desse carro. São 23 graus no ângulo de ataque. E olha que aqui na traseira esse carro também tem um ponto positivo, que é o ângulo de saída. Esse para-choque mais alto aqui dá ao motorista uma opção de 32 graus de ângulo de saída. Esses números fazem do C3 Aircross ter um ângulo de ataque e um ângulo de saída muito melhor do que muitos SUVs até de categorias superiores, de carros de porte e de preço bem maior do que o SUV da Citroën. Só que não é apenas isso que ele tem como um ponto positivo, não. A gente vai aqui na lateral, que eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Que no caso é a altura desse carro. Nota só o quanto ele é alto. De acordo com a Citroën, são 23 centímetros de altura. Ou seja, quem vem aqui no C3 Aircross não precisa se preocupar com essas questões cotidianas, né? Esse dia a dia de raspar a dianteira ou não, ou até o assoalho. Vai ser um incômodo a menos para quem dirige esse carro. E essa altura toda também pode ser explicada pela suspensão. Na dianteira, um conjunto McPherson e aqui na traseira, eixo de torção. Aliás, é uma suspensão que mantém o carro mais alto, mas ao mesmo tempo dá uma segurada nas curvas e além disso, filtra muito bem as irregularidades, transformando esse carro também em algo muito confortável. Só que essa altura toda, ela é também transmitida para quem vai ali no interior. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Isso porque esse carro tem uma posição de dirigir bem elevada. Tanto motorista quanto passageiros vão numa posição mais alta. Você tem um teto realmente mais alto aqui. Então, quem vai aqui no banco do motorista tem uma vista realmente super elevada. Para quem curte esse tipo de visão aqui dentro do carro, com certeza é um prato cheio. Aqui você tem a visão do painel, do capô, essas linhas mais musculosas aqui das laterais do capô. Você consegue ter realmente essa sensação de que você está em um carro alto. Só que essa sensação não é exatamente transmitida somente para quem está aqui na frente. Para quem vai aqui no banco traseiro, a sensação é exatamente a mesma. Eu particularmente me sinto em um carro bem alto aqui. Essa é a posição que eu tenho, até pela forma como eu estou sentado. Eu estou aqui com a coluna ereta, as minhas pernas posicionadas de maneira muito tranquila e realmente parece que eu estou em um carro muito mais alto do que o C3 Aircross aparenta ser. E já que a gente está aqui no banco traseiro, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é justamente o espaço interno. Olha só a distância dos meus joelhos para o banco dianteiro. Esse banco dianteiro está posicionado exatamente para a maneira como eu dirijo. E bom, eu tenho 1,73 m, estou longe de ser alto e o que eu tenho aqui, olha,
mais de um palmo dos meus joelhos até os bancos dianteiros. Aqui na parte mais baixa das pernas, nas canelas, essa distância também é muito grande. Então quem vai aqui realmente tem um conforto muito bom em termos de espaço. Esse, sem dúvidas, é um pontaço aqui do C3 Aircross, e isso se deve principalmente aos 2,67 m de entre-eixos. É um entre-eixos realmente muito longo para um carro desse. Tanto o C3 Hatch quanto o C3 Aircross podem aproveitar em muito essa questão do espaço interno, foram carros pensados para isso. E o C3 Aircross, então, nem se fala. Só que, já que a gente está falando de espaço interno, tem mais uma coisa que a gente também pode falar sobre isso, que é o porta-malas. Sim, meu jovem, se você não precisa de 7 pessoas para carregar, bom, a versão de 5 lugares aqui do C3 Aircross, ela ainda vai te oferecer um bom porta-malas. Por aqui, na casa de 493 litros. Você tem uma tampa grande realmente, muito legal aqui. E você ainda tem esse tampão que pode ser dobrado, ele pode ser retirado daqui ou então dobrado em 2 estágios. O porta-malas ele é todo forrado, então se você realmente não tem aquela necessidade de carregar 7 pessoas, com certeza a capacidade de porta-malas aqui vai atender você. Até porque espaço interno é algo realmente muito priorizado aqui no C3 Aircross, tanto para os passageiros quanto para a bagagem. Bom, eu volto aqui para a dianteira do C3 Aircross para falar de algo muito importante que eu até falei que ia comentar no início desse vídeo, que é justamente a questão de desempenho e também de consumo. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Nós temos um motor 1.0 turbo, 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina. Associados a ele, uma transmissão CVT que simula 7 velocidades. O conjunto leva esse carro muito bem e é exatamente o que eu vou te explicar agora nessa parte do vídeo. Eu vou te convidar para a gente dar uma voltinha nele para falar justamente de consumo e também do desempenho. E olha, responde muito bem mesmo, viu? Vamos considerar que a gente está falando de um carro de proposta familiar e voltar para uso urbano principalmente. E a gente tem um carro aqui que vai de 0 a 100 em 9,8 segundos. Ou seja, para um carro com essa proposta aí de 0 a 100 abaixo de 10 segundos, isso demonstra o potencial realmente que esse motor tem em termos de desempenho e o quanto o casamento dele com essa transmissão CVT é eficiente. Realmente, desempenho é um pontaço do Citroën C3 Aircross. Esse motor 1.0 turbo vai muito bem. E outra coisa que a gente pode falar também, que eu até avisei que a gente ia conversar, é justamente o consumo. Vamos lá, abastecido com gasolina, esse carro, de acordo com o programa de etiquetagem do Inmetro, faz 10,6 por litro na cidade e chega aos 12 por litro na estrada. Considerando que é um carro que tem uma aerodinâmica nada favorável, olha, realmente dá para dizer que tanto em consumo quanto em desempenho, o C3 Aircross vai muito bem. Bom, paramos o carro para falar de uma coisa que a gente precisa sim comparar. Beleza, nós falamos de todos esses pontos positivos, mas se você optar por um C3 Aircross frente a um HB20 da versão mais cara ou então um Fiat Pulse, existem algumas coisas que o Citroën não vai te oferecer, principalmente em comparação com esses dois carros, e uma delas é qualidade no acabamento. A gente vê que o interior é tomado de plásticos, tecido mesmo, só que nos bancos, e no caso é um couro sintético, uma coisa realmente de uma qualidade não tão alta assim. Os plásticos, apesar de terem texturas diferentes, não terem tantas rebarbas à vista assim, embora você consiga ver algumas rebarbas aqui no painel de portas perto do vidro, bom, aqui a qualidade realmente não é boa, principalmente comparando com o HB20 e também com o Fiat Pulse. Então esse é um ponto que você não deve esperar. Assim como, por exemplo, conforto demais e economia. Vamos lá, esses bancos aqui eu particularmente não curti muito. Eles dão uma espécie de arqueada nas suas costas. Parece que essa parte aqui está lançando as suas costas mais para frente. E tem um fator que os franceses adoram fazer, é a questão dos comandos dos vidros elétricos. Bom,
Vou até recolher aqui o descanso de braço para explicar que os vidros elétricos dianteiros estão aqui nas portas, mas os vidros elétricos traseiros estão aonde? No console central. Então, se eu quiser abrir os vidros traseiros daqui, eu vou precisar fazer um verdadeiro malabarismo aqui. Vou ter que ainda procurar os botões para saber exatamente onde eles estão. E se eu estiver no banco traseiro, pior ainda, eu vou precisar me inclinar, vir aqui até a frente, esticar o meu braço todinho para conseguir ter acesso aos botões dos comandos dos vidros elétricos. Foi algo que a gente já viu no C3 e que se repetiu aqui no C3 Aircross. Inclusive, repetiu-se até no Basalt, ou seja, a Citroën teve a oportunidade de corrigir isso e não corrigiu. Aqui no console central, basicamente, onde você vai colocar o pé, quem for aqui no meio, por exemplo, ainda tem duas entradas USB tipo A. Isso aqui, aliás, já serve de gancho para a gente falar sobre outra coisa que eu vou te convidar para a gente voltar ali para o banco dianteiro para a gente conversar. E no caso, eu estou falando de conectividade. Você tem essa central multimídia centralizada aqui no painel, nessa parte superior. Ela tem a opção de espelhamento para Android Auto e para Apple CarPlay sem fio, mas você não tem, por exemplo, um carregador de celular sem fio. Se você quiser conectar seu celular para carregar, você vai precisar ou utilizar uma tomadinha 12 volts, né, com adaptador. Isso se você tiver, por exemplo, uma entrada USB-C, né? Porque aqui é disponível apenas a USB tipo A. Ou então você vai precisar de um adaptador USB-A para USB-C, ou então aquele carregador, né, estilo acendedor de cigarro que você coloca aqui para conseguir plugar o seu celular. Então, em termos de conectividade, por mais que você ofereça essa solução de uma multimídia com espelhamento sem fio, ela não é plena. Você não vai ter uma qualidade tão grande assim em termos de conectividade aqui no Citroën. Bom, comparando com o HB20 e também com o Fiat Pulse, esses foram todos os pontos que você deve esperar de um Citroën C3 Aircross na versão Shine. É provável que o preço de site dele seja sim mais alto. A gente está considerando, por exemplo, valores do mês de outubro de 2024. Mas vale considerar que a Citroën sempre tem ali naquela aba de ofertas alguma alteração nos valores, alguma promoção ou outra que você consegue realizar uma compra interessante. E o C3 Aircross pode ser que seja exatamente uma dessas. Se você gostou desse formato de vídeo, se você gostou de saber todos esses pontos positivos e também alguns negativos a respeito do C3 Aircross, não esquece de deixar o seu like, assim você ajuda esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas. Agora, se você é daqueles que gosta de ver avaliações, comparativos, pontos negativos, positivos, enfim, tudo sem filtros sobre automóveis, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. É muito simples, manda ver no botão que está aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Por hoje é só e eu te espero no próximo vídeo. Inclusive tem uma avaliação aqui do C3 Aircross falando todos os aspectos dele, pontos positivos, pontos negativos e se pode ou não ser uma boa compra. Se você quiser saber ainda mais sobre o Citroën, não esquece de assistir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Valeu!